Você tem clareza de quais ações podem guiar sua empresa rumo ao crescimento e à perenidade que você deseja? A M Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues. Nas empresas familiares, a governança torna-se imprescindível diante dos cenários de desavenças e de instabilidade, pois equilibra o crescimento da família com o suporte do crescimento do próprio negócio. Para isto, uma série de ações são implementadas de acordo com cada realidade, incluindo aí o planejamento patrimonial e sucessório. Venha conhecer as soluções da M Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio. Amigas do site Notícias Agrícolas e da M Prado, estamos aqui para mais um programa Líderes do Agro. E o nosso programa, como todos vocês sabem, tem como propósito maior conhecer e trazer a experiência de diferentes empreendedores e empresários do agro brasileiro para compartilharem conosco aqui suas vivências, suas visões, tudo aquilo que deu certo no seu negócio, tudo aquilo que não deu certo. Ou seja, o programa Líderes do Agro pretende trazer grandes cabeças, grandes mentes para compartilhar conosco as suas vivências e, com isso, cada um dos nossos internautas possam aperfeiçoar suas visões, sua forma de como encarar o mundo do agronegócio e, consequentemente, buscar melhores resultados para suas atividades. E hoje temos aqui o privilégio de receber aqui o Thiago Hubert. O Thiago, ele é o fundador de uma grande empresa no Rio Grande do Sul, que nós vamos conhecer detalhes aqui daqui a pouco. O Thiago toca uma área agrícola de 12 mil hectares no Rio Grande do Sul, com soja, milho, aveia, trigo. Ele também tem uma atividade de pecuária no Uruguai, tem uma grande produção de sementes, ou seja, a empresa tem um brilhante trabalho e tem feito muito desenvolvimento e crescimento para o agro brasileiro. E nós vamos ter aqui hoje o privilégio de conhecer um pouco mais o Thiago e sua forma de como conduzir os seus negócios. O Thiago está lá em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, onde é a sede da empresa, uma empresa aí que conta com cerca de 160 colaboradores. Então, seja bem-vindo, Thiago. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes. Um prazer estar aqui nesse final de tarde de quinta-feira e espero poder compartilhar um pouco com toda a comunidade que nos assiste, um pouco da nossa experiência e que isso seja proveitoso para quem está aí do outro lado nos acompanhando. Ô, Thiago, eu gosto de começar o programa sempre pegando um pouquinho da história do entrevistado. Então, em que momento da sua vida, Thiago, o agronegócio entra no seu caminho aí? Foi na juventude, na infância, foi na faculdade? Em que momento que você cruza com o agronegócio, se apaixona e fica casado com o agronegócio? Muito bem. A minha origem é italiana, meus bisavós imigraram da Itália para o Rio Grande do Sul e, desde o início, o trabalho dos italianos, a colonização italiana no Rio Grande do Sul, se deu em cima da agricultura. Então, toda a minha família, tanto avós maternos quanto paternos, tem a origem no agronegócio. Primeiro em pequenas colônias, ainda no interior do Rio Grande do Sul, de modo geral, chegaram em regiões montanhosas. A colonização italiana começou muito baseada na uva, no vinho, porque eram regiões que não permitiam a agricultura de cereais.
e, num segundo momento, imigraram aqui para a região de Cruz Alta. Eu sou natural de Fortaleza dos Valos, é uma cidade a cerca de 57 quilômetros daqui. Meus pais trabalham com agronegócio, então eu, desde sempre, convivi com agricultura e pecuária. Em decorrência disso, estudei ensino médio numa escola agrícola, fiz técnica em agropecuária, Colégio Federal de Sertão, foi uma excelente experiência. Após isso, eu tive a oportunidade de ficar 1 ano morando nos Estados Unidos, era um estágio curricular do Colégio Agrícola, na verdade, de estágio era basicamente só o nome, foi 1 ano de muito trabalho mesmo, mas também 1 ano de muito aprendizado. Trabalhei em 3 fazendas dos Estados Unidos, uma de suínos, uma de cereais e uma de pecuária de leite. E quando retornei, iniciei auxiliando meu pai com pecuária de leite. Meu pai tinha, à época, um pequeno tambo de leite e foi ali que eu comecei. Ano 2000, eu decidi começar a fazer faculdade, então trabalhava de dia e cursava à noite. Eu brinco que hoje, felizmente, na época, infelizmente, não tinha agronomia para fazer durante a noite, então acabei escolhendo a administração. Me formei administrador em decorrência de que podia trabalhar de dia para estudar durante a noite. E no ano 2000, eu decidi sair de casa, vim a Cruz Alta, porque a faculdade era aqui, tinha que pegar ônibus todo dia para ir e voltar, e eu consegui arrumar um trabalho aqui em Cruz Alta, comecei a gerenciar uma propriedade que era na época de um tio meu. Então, trabalhei até 2008 lá, me formei em administração, depois fiz uma especialização, pós-graduação em gestão empresarial, e em 2008 iniciamos a Terra Boa Agrícola. Então, a minha vida sempre teve muito ligada ao agronegócio, principalmente a partir do ano 2000, quando eu comecei a realmente trabalhar diretamente nisso o dia todo com cereais, né? Tiago, e conta um pouquinho para nós agora essa história bonita da Terra Boa, que é uma empresa muito jovem, né? Começa em 2008 e você já fez cerca de 300 mil sacas de sementes há 2 anos atrás, e que esse ano você tem planos ousados aí de chegar aí perto de 400 mil, né? Conta para nós um pouquinho como começou a empresa, em que momento, quando você sai da empresa lá do tio, como é que dá o clique para você criar o seu próprio negócio e como que faz para sair de 0 hectares e chegar a 12 mil num período tão rápido assim, né? Cerca de 15 anos. Uma empresa que não tem nem a maioridade ainda, né? Na verdade, como toda empresa, nasceu de um sonho, da vontade de empreender. Após 8 anos gerenciando uma propriedade de terceiros, eu entendi que era momento de eu tentar empreender por conta própria e tentar construir a nossa história. Então, eu me associei a uma tia minha que tinha uma propriedade rural na época. Eu tinha vontade de trabalhar, ela tinha terra, e aí a gente juntou dessa sinergia, iniciamos, lá no início eram cerca de 1.400 hectares, e felizmente deu muito certo. Foi uma parceria que não buscava, não almejava expansão, foi muito mais, vamos começar, vamos fazer e vamos ver como é que vai, e aos poucos nós vamos crescendo à medida do que for possível. E felizmente surpreende eu, até nós mesmos, que nesse trajeto, nesse período, a Terra Boa vem conseguindo se destacar com bons resultados, e muito mais do que os resultados financeiros, acho que é as pessoas que estão conosco, o legado que nós temos deixado, de muito trabalho, muita seriedade, muita honestidade. É uma história que realmente
nos orgulha muito porque ela está calcada num trabalho muito sério, muito honesto e, felizmente, de frutos muito bons. Então, estamos até aqui, evidente que passamos por inúmeras dificuldades de lá para cá, nunca foi fácil, nunca foi simples, e não tem sido fácil. Atualmente, o Rio Grande do Sul passa pela maior estiagem de sua história, então não tem sido fácil, mas com muito trabalho, com um time muito engajado, nós temos conseguido superar os desafios. Ô, Tiago, ano passado a seca foi muito forte, né? E esse ano também está muito forte a seca. A gente tem visto reportagens aí sobre o Rio Grande do Sul, sobre a própria Argentina, né, com um problema muito sério, e isso é impacto aí do efeito Laninha, né? Então, eu queria que você comentasse conosco um pouquinho, com quem está nos assistindo, como é que está a situação atual? Quantos dias de seca? Como que está as condições das lavouras na sua região? Potencial quebra de produtividade? Dá um panorama para nós, como é que você está vendo o momento atual? O momento no Rio Grande do Sul, ele é bastante delicado, de modo geral. O Rio Grande do Sul está atravessando, Marcelo, a terceira estiagem de grande magnitude dos últimos 4 anos. Isso não é normal, isso não tem precedente histórico. Nós sabemos que o clima do sul do Brasil ele é mais regular que do centro e do norte do país. Então, uma estiagem a cada 5 ou 6 anos é normal, mas 3 estiagens em 4 anos é algo que nunca ninguém viu. Então, realmente, tem assustado a todos a magnitude da estiagem e a longevidade. A expectativa que esse Laninha terminasse era final do ano passado, depois era janeiro. Nós já estamos indo aí para final de janeiro. Essa semana toda aqui na região de Cruz Alta as temperaturas têm ficado entre 30 e 37 graus, então extremamente quente e extremamente seco. Nós temos uma região norte do Rio Grande do Sul onde tem chovido melhor, mas do centro do Rio Grande do Sul, pegando toda a metade sul, sentido Uruguai e Argentina, o clima é muito seco. Inclusive na Argentina, eu li hoje, por acaso, que é a maior seca da história da Argentina. Então, um clima muito semelhante ao clima que afeta a Argentina nesse momento. Isso tem feito com que a safra de milho do Rio Grande do Sul desse ano tenha quebrado novamente cerca de 50%, uma quebra muito grande. Nós aqui na Terra Boa, a maioria das nossas lavouras de milho são em lavouras irrigadas, que estamos iniciando a colheita, inclusive essa semana, começamos 3 dias atrás, produtividades satisfatórias em lavouras irrigadas, mas mesmo nas lavouras irrigadas, muitos desafios relativos à água, falta de água em barragens, falta de reposição para reservatórios. Então, mesmo produtores que têm irrigação não estão conseguindo colher bem milho, porque tiveram que regular ou controlar a oferta de água durante o ciclo, dada a escassez. É realmente um acúmulo de estiagem que tem trazido muito problema. As lavouras de milho sequeiro nem se fala. Essas produtividades entre 30 e 50 sacas de milho no estado todo, de modo geral. Então, um ano bem difícil. E olhando para a soja, nós ainda estamos, Marcelo, aqui no Rio Grande do Sul, no início da safra. O Rio Grande do Sul planta, de modo geral, no mês de novembro, algumas lavouras em outubro, algumas lavouras em dezembro. Então, ainda tem espaço para recuperação. Porém, cada dia que passa, cada dia que essa estiagem continua, a safra vai quebrando. Eu acredito que hoje já tem quebra, aquela safra gaúcha que podia chegar a 22 milhões de toneladas, eu acho que já não chega mais, sabe? Já, mesmo voltando a chover, já deve ter pelo menos 10% de quebra a safra gaúcha. E se esse clima continuar pelos próximos 15 a 20 dias, aí a safra vai ser muito grande, a quebra vai ser muito grande, porque o reservatório que a planta tinha de energias para combater
ambiente hostil, ela está gastando quase que todo neste momento. Então, é um momento crucial para a safra gaúcha. Precisa voltar a chover imediatamente, sob risco da nossa quebra ser novamente muito grande, talvez tão grande quanto foi ano passado, que foi trágica, né? Então, torçamos que não seja trágica novamente, mas esse é um momento de extrema angústia aí para o produtor gaúcho. Você comentou um negócio que é muito crítico, né? Porque, por exemplo, você pega alguns agricultores que investem em irrigação, né, para poder mitigar esse risco da falta d'água, né? E só que em muitas situações ela se torna tão severa que aí não tem água no rio, não tem água na represa, ou no poço artesiano, ou no açude, para poder fazer o processo de irrigação. Então, é uma situação bastante crítica, bastante preocupante, e oxalá que isso passe rápido, né? Que Deus nos ajude aí de voltar a chover o mais breve possível e acabar um pouco com esses sintomas aí do Laninha, que vem prejudicando tanto a região sul da América do Sul. Né? Isso... De modo geral, Marcelo, o pivô de irrigação ele é projetado aqui na região sul do Brasil para complementar a água da chuva. Então, se projeta uma lâmina, um bombeamento, uma tubulação, uma pressão de irrigação que complemente aqueles períodos onde eventualmente vai escassear as chuvas. E o que tem acontecido, infelizmente, é que o pivô de irrigação ele tem que substituir a chuva. E eles não foram projetados para isso. Os projetos não contemplavam uma cultura toda do milho, onde basicamente a água ofertada tenha que vir da irrigação. Ou seja, o projeto ele é insuficiente para a demanda da cultura. Então, acaba que hoje é outro dilema, como projetar a irrigação no Rio Grande do Sul, para complementar a chuva ou para substituir ela. São projetos distintos e a gente sempre imagina que seja para complementar, mas infelizmente nos últimos 4 anos tem sido um substituto. Então é realmente uma situação extremamente delicada. O Tiago, uma das coisas que a Embrapa fez uma pesquisa com os seus com as suas principais lideranças e cabeças lá de pesquisadores, e eles elencaram 8 grandes objetivos aí, que são as mega tendências para 2030, que deveria nortear os estudos e as pesquisas, né? E uma delas é a adaptação às adversidades climáticas, né, que estão aí cada vez mais intensas, né? Então, o ser humano, de alguma forma, não cuidou bem do nosso planeta, né? Não estou aqui apontando culpados, mas eu diria que todos nós, cidadãos da Terra, de alguma forma, cometemos alguns deslizes aí com o planeta, em algum momento da história. E agora a conta está chegando, né? Está tendo coisas muito estranhas, né? Situações onde no verão está fazendo frio, época que tinha que chover não chove, né? No inverno que tinha que nevar não neva e faz calor. Nossa, está muito doido o clima. E você que tem uma empresa de sementes, imagino que tem uma grande interação com empresas que desenvolvem genética de última geração, né? Esse é um ponto que tem que ser muito trabalhado daqui para frente, né, Tiago? Que é trazer para as plantas genes de resistência a estresse hídrico, e que esses genes cheguem e não tirem o potencial produtivo das novas cultivares. Porque na época que eu trabalhava com agricultura, a gente tinha esse dilema. Quando você punha resistência, caía a produtividade, né? Então, a gente tem que achar uma forma na pesquisa. Uma ocasião eu estava lendo
um estudo que foi feito na África, eu não me lembro agora o nome da planta, mas eles descobriram uma planta que tem uma capacidade ímpar de resistência à seca lá no deserto, lá na Etiópia, e essa planta, os pesquisadores estavam vendo uma forma de transferir esse gene para a soja, para o milho e tal, para trazer esse alto índice de resistência à estiagem, né? Então, esse é um desafio muito grande dos pesquisadores, né, de trazer essa resistência sem perder o alto potencial produtivo. Como é que você tem visto essa preocupação aí dos geneticistas? Sem dúvida, talvez a grande saída para regiões que sofrem recorrentemente com estresse hídrico esteja na genética, né? A irrigação, ela infelizmente, ela não é uma solução macro. Um estado como o Rio Grande do Sul, ele pode mitigar problemas climáticos com irrigação, mas um estado que tem 6.500.000 hectares e irriga menos de 5% dessa área, não pode sonhar que a irrigação vá resolver o macro problema causado pela estiagem. Então, sem dúvida, a genética é o caminho para tornar essas plantas mais tolerantes, talvez não resistentes, mas mais tolerantes a um ambiente de escassez de água. Existem, Marcelo, vários estudos e linhas de pesquisa, empresas trabalhando nesse sentido. Já existe, inclusive, a campo, variedades de soja com esses genes, como o HB4, que são genes que tornam a planta de soja mais tolerante à estiagem. O grande desafio é, como tu falaste, é fazer essa mudança genética na cultura da soja, mas preservar aquelas características que entregam produtividade. Então, o que a gente tem visto é que isso não tem sido uma tarefa muito fácil, porque há mais de 10 anos nós ouvimos falar destas pesquisas, dessa genética que está chegando, mas ela comercialmente ainda não chegou. Então é sinal que o caminho realmente ele não é um caminho muito simples, mas sem dúvida seria uma grande conquista, não só para o sul do Brasil, mas como todo esse extremo sul da América do Sul, continente africano, tem muitas regiões agrícolas que sofrem com ou que produzem com muito pouca água. Então, essa tolerância ela é muito bem-vinda. Para nós aqui, nós ainda temos um segundo desafio genético, Marcelo, que também é extremamente relevante, que é a cultura do milho. A cultura do milho ela tem um ciclo que hoje está encurtando a ponto de ser possível nós fazer uma segunda safra de verão. Não como faz o Mato Grosso, onde primeiro planta soja e depois milho, mas fazendo o inverso disso, plantando primeiro a cultura do milho e depois a cultura da soja. Porém, ainda a janela que nós temos entre colher o milho e plantar a soja é muito curta, é cerca de 10 a 15 dias. Nós começamos a colher milho 3 dias atrás e basicamente até 30 de janeiro, o que a gente conseguir colher de milho é possível plantar soja. Depois disso, não é mais possível plantar soja porque a soja não tem mais teto produtivo. Então, nós temos uma genética de milho que também conseguisse encurtar o ciclo do milho para antecipar essa colheita de milho, poderia entregar para grande parte do Rio Grande do Sul, onde as altitudes vão até 500 metros, pelo menos, uma segunda safra de verão. Isso, sem dúvida, poderia mudar um pouco o potencial de faturamento do produtor gaúcho, porque hoje, um dos poucos lugares do Brasil onde não se tem 2 safras de verão é o sul do Brasil. Nós temos trabalhado muito com a safra de inverno, que felizmente, nos últimos 2 anos, começou a ser rentável, mas nós não tínhamos um histórico de rentabilidade com a safra de inverno, mais especificamente falando com relação ao trigo.
Então, seria muito desejável, muito importante que o produtor gaúcho tivesse pelo menos 2 safras rentáveis no ano. E esse milho ter um ciclo mais curto poderia contribuir muito para isso. Então, também existem muitas linhas de pesquisa nesse sentido, mas quando a gente fala de genética de plantas, sempre o caminho é muito mais longo do que a expectativa nossa enquanto produtores. Nós gostaríamos que isso ocorresse de forma muito rápida, mas infelizmente isso demora muito, né? E tanto na soja quanto no milho tem demorado inclusive mais do que o esperado. Essas coisas não são muito simples, não. Mexer com vida, né? Porque planta é vida, é um processo bem complexo, demanda muita pesquisa, muitos estudos, e isso é bem complicado. Uma alternativa, você estava falando aí, o meu lado agrônomo aqui estava aflorando, viu, Tiago? Uma das saídas para antecipar o ciclo do milho aí, eu queria dar uma sugestão para você aí, seria plantar o milho para silagem, né? Na primeira safra, planta ele para silagem, corta ele quando ele está no ponto de pamonha ali, faz o silo para fazer o confinamento de bovino, né? E já entra com a soja logo em seguida. Quer dizer, isso poderia ser uma alternativa para acelerar a retirada do milho e entrada com a soja, né? Então fica aí uma sugestão. Poderia. Na verdade, isso já é empregado, Marcelo, porém, quando a gente fala em silagem de milho, o volume de produção por hectare ele é bastante grande. Um pivô de boa produtividade de milho produz 60, 70 toneladas, até 80 toneladas de silagem por hectare. Então, quando a gente fala de milho em escala comercial, lavouras médias, lavouras grandes, fica muito difícil empregar esse tipo de estratégia, porque demandaria uma pecuária de corte ou de leite muito gigantesca, né? O produtor de leite aqui da nossa região, ele de modo geral faz isso. Nós temos aqui da região onde eu nasci, Fortaleza dos Valos, do lado 15 de novembro, Ibirubá, é um polo de leite aqui do Rio Grande do Sul. É muito normal o pessoal fazer silagem de milho e aí sim antecipar o plantio da soja, uma estratégia que é bem utilizada. O desafio é que em grande escala ela encontra esse problema do que fazer com volume tão grande de produto armazenado, né? Uma outra coisa que eu queria saber de você, Tiago, esse ano que passou, nós tivemos uma elevação significativa nos custos, né, de produção, devido à guerra no leste europeu, à pandemia, e nós tivemos aí alta nos defensivos, alta nos fertilizantes, tal. Na sua área, na sua região, você tem sentido aí que o custo de produção das lavouras subiu quantos por cento em relação à safra anterior? Variou bastante, Marcelo, em decorrência da época do ano onde o produtor fez a aquisição dos produtos para sua lavoura. Correto. Mas, geralmente, o produtor gaúcho ele faz a aquisição dos defensivos para a lavoura seguinte quando da colheita. Então, no mês de abril, março, abril de 2022, foi quando a maioria dos produtores fizeram a aquisição dos defensivos para essa safra 22-23 que está no campo hoje. Por sinal, foi o pior momento do ano passado, né? Março do ano passado, DAP chegou a $1.200, cloreto passou de $1.000, os fertilizantes, eles basicamente dobraram de preço em decorrência da guerra Ucrânia-Rússia lá no leste europeu. E isso puxou todos os outros defensivos agrícolas juntos. Os ingredientes ativos, que geralmente vêm da China, também sofreram uma valorização muito grande, e isso, sem dúvida, pressionou muito o custo de produção da lavoura que nós temos hoje implantada. Então, essa nossa preocupação climática hoje ela é dupla, porque além de nós termos hoje
está pressionado a questão da produtividade pelo estresse hídrico, nós temos no campo uma lavoura que, de modo geral, custou cerca de 30% a 40% mais que no ano anterior, em função da elevação desses defensivos e fertilizantes. Então, é uma situação extremamente preocupante hoje. Felizmente, o mercado de insumos ele se adequou e hoje esses preços voltaram. Ainda não voltaram a um patamar histórico, mas já estão num patamar bem inferior ao que estavam um ano atrás, março do ano passado. Então, a projeção para a safra 23-24 já é de custos de produção mais em linha com o normal, com o que nós tínhamos pré-guerra. Mas essa safra, eu estimo em pelo menos, varia muito de produtor para produtor, mas cerca de 40% no aumento do custo de produção em relação à safra 21-22. Agora, você falou em preocupação dupla, né? Eu diria até tripla, viu, Tiago? Porque, somado a esses dois fatores que você já colocou, os produtores rurais brasileiros fixaram muito pouca soja esse ano, esperando momentos melhores, né? E com essa possibilidade de uma grande desaceleração no mundo, em termos de crescimento, né? Há 6 meses atrás, a previsão de crescimento da economia global estava em 3,1%, depois baixaram para 2,7%, agora o FMI já baixou para 1,7%, agora lá no Fórum de Davos, 2/3 dos economistas estão falando que podemos ter até recessão no ano, devido a problemas dos Estados Unidos, na Europa, com os impactos da guerra, a própria pandemia da China, que faz com que o crescimento lá seja um pouco menor, né? Então, quando você tem um desaquecimento na economia global, você tem menos demanda. Quando você tem menos demanda, o preço tende a esfriar, né? É claro que a Bolsa tem também se espelhado, a cotação futura lá em Chicago tem espelhado essas quebras aqui na América do Sul e dado algumas reações aí nos preços, né? Então é importante que o agricultor tenha atenção com isso também, para caso apareçam algumas janelas de oportunidade de preços melhores, fazer alguma fixação para garantir preços que possam possibilitar uma boa rentabilidade para o negócio. O Tiago, como que você está vendo o crescimento da utilização de produtos biológicos na atividade agrícola? Você tem percebido isso aí no Rio Grande do Sul? E como tem funcionado também essa sinergia do produto biológico com o controle químico? Não, produto biológico, os biológicos, de modo geral, eu acho que hoje eles já são mais do que uma tendência, eles são uma realidade dentro da propriedade rural no Brasil, de modo geral. Cruz Alta, Marcelo, é um berço aí para os biológicos no Brasil. Nós temos aqui a matriz da maior empresa de produtos biológicos do Brasil e agora também, recentemente, assumiu numa empresa muito relevante dos biológicos no Brasil. O novo CEO também mora aqui em Cruz Alta, então Cruz Alta acaba sendo aí uma... empresas, viu? Pode citar as empresas, Tiago. Não, é Simbiose e Solubio, 2 empresas aqui da região que hoje são referência no Brasil e têm laços muito fortes aqui com a nossa cidade de Cruz Alta. Então, isso é muito, muito legal. E eu vejo, Marcelo... Duas grandes empresas que eu admiro muito. Uhum. Isso aí. E, então, eu tenho visto que essa tendência ela é uma tendência inevitável. O mundo inteiro quer cada vez mais um agronegócio sustentável, quer comer produtos com o mínimo de agrotóxicos possível, e isso passa
pelo aumento da utilização de produtos biológicos. Felizmente, a cadeia dos biológicos vem trazendo ao produtor soluções em linha com essa necessidade, porque o grande desafio como produtor é ter produtos biológicos que tenham eficiência suficiente para poderem ou substituir um produto químico ou serem um complemento aos produtos químicos. Então, a gente tem tido uma leva muito grande de produtos biológicos todo ano sendo lançados no Brasil com esse foco. Eu enxergo, Marcelo, isso com muito otimismo. Nós utilizamos e vejo muita sinergia entre produtos químicos e biológicos. Eu não vejo uma agricultura formada exclusivamente por produtos biológicos, porque, evidentemente, que a indústria química também evolui, todo ano também traz novas soluções, e isso é muito importante e saudável para a agricultura brasileira. Mas o que eu vejo cada vez mais é um equilíbrio e uma sinergia entre estas tecnologias, utilizando o que cada uma tem de melhor. Muitas vezes, a melhor solução vai estar em um produto biológico e muitas vezes, dada a pressão daquela praga, daquela doença, vai ser lançado mão de um produto químico. Então, eu vejo o produtor brasileiro ele muito receptivo a isso, né? Ao contrário do que muitas vezes se fala na mídia, o produtor brasileiro é extremamente conservacionista. Eu acho que o produtor ele aprendeu a respeitar muito o meio ambiente. Nós temos no Brasil a lei ambiental mais rigorosa do mundo para seguir dentro de uma propriedade rural. Então, isso tudo acaba auxiliando na adoção dessas novas tecnologias conservacionistas, porque, em essência, o produtor tem um perfil conservacionista. Então, eu vejo com muito bons olhos, nós somos usuários de produtos biológicos e temos aumentado a participação deles dentro da nossa empresa à medida que vão surgindo soluções e que estas soluções biológicas têm um custo-benefício pelo menos igual ao do defensivo químico. Esse é outro desafio dos biológicos, é eles financeiramente também contribuírem na rentabilidade e na competitividade do produtor rural. Mas eu acho que é uma linha sem volta, é um caminho que estamos trilhando muito bom. A adoção de biológicos no Brasil ela tem sido muito rápida, muito mais rápida que em outros lugares do mundo, e temos muita gente boa, muita pesquisa séria sendo feita na área. Quanto mais pesquisa, quanto mais soluções estas empresas e esse portfólio entregar, mais rápida vai ser a adoção pelo produtor. O produtor ele quer usar, ele depende de ferramentas que resolvam os seus problemas. Ô, Tiago, você trabalha aí com semente de trigo também, né? E o trigo, aqui no Cerrado, tem feito uma grande revolução. Os melhoramentos genéticos que a Embrapa tem conseguido, tem possibilitado o cultivo do trigo em regiões quentes. Hoje já se fala em produzir trigo até lá em Roraima, né? E como que você está vendo essa evolução da cultura do trigo? E eu queria que você comentasse também. Um dia eu estava conversando com um empresário que trabalha com produção de farinhas de trigo, e ele estava comentando comigo que falta um critério mais avançado no país para os moinhos de trigo reconhecerem a qualidade da matéria-prima do trigo entregue no moinho, para que a gente tenha uma farinha de mais alta qualidade e possa ter massas e pães aí, consequentemente, de melhor qualidade. Você vê possibilidade nisso, ou isso já está sendo praticado? O que você comenta em relação à cadeia do trigo para a gente buscar essa independência e ter um negócio competitivo e, quem sabe, até se tornar um exportador importante de trigo também? Logo nos tornaremos, Marcelo. A cadeia do trigo é uma cadeia muito antiga, né? Meus avós, quando iniciaram na agricultura, lá na década de 40, 50,
Foi como o trigo, né? Não havia soja naquela época. Eu lembro de histórias que a aquisição de máquinas agrícolas, de terras, era em trigo, né? E, infelizmente, ao longo dos anos, essa foi uma cultura que perdeu muito espaço na agricultura brasileira, por uma série de fatores, pelo trigo ser uma cultura muito plantada no mundo, terem regiões do mundo que conseguem produzir um trigo mais barato que o nosso, e pelo avanço das culturas de verão, o trigo foi sendo deixado de lado. Então, o Brasil hoje consome cerca de 12 milhões de toneladas de trigo. 2 anos atrás, produzia 6 milhões de toneladas, ou seja, nós somos um dos maiores importadores do mundo de trigo, o que é um absurdo. Um país do tamanho do Brasil, com uma agricultura pujante como a nossa, ser um dos maiores importadores do mundo de trigo. Felizmente, nos últimos 2, 3 anos, Marcelo, tem sido feito um trabalho muito grande de melhoria na qualidade do trigo. Ele começou a ser percebido como um trigo de melhor qualidade pelo mercado. Esse trabalho ele começou 15, 20 anos atrás, mas quando a gente fala em genética, em conquistar mercado, em ser percebido, isso sempre leva um tempo, mas eu percebo que nos últimos anos essa cadeia ela vem se qualificando muito. Hoje os trigos produzidos no Brasil, eles têm qualidade muito semelhante a trigos produzidos no Canadá, na Argentina, que são as principais fontes de importação para o trigo brasileiro. E somados, evidentemente, a esse benefício que a pandemia trouxe para o agronegócio, da valorização das commodities, o trigo surfou essa onda junto e houve uma reprecificação no preço do trigo. Isso, evidentemente, incentivou o produtor rural brasileiro a aumentar a oferta de trigo no mercado. Nós saímos de 6 milhões de toneladas. Esse ano o Brasil colheu 9,4 milhões de toneladas. Ano que vem já deve passar bem de 10 milhões. E a projeção é para rapidamente, Marcelo, o trigo chegar a 20 milhões de toneladas no Brasil. Ou seja, o Brasil deve se tornar, dentro de um curto espaço de tempo, um exportador de trigo. E para o Rio Grande do Sul, isso é, de novo, extremamente importante, porque nós temos um país que faz, no mínimo, 2 safras. Algumas regiões do Brasil, com irrigação, fazendo 3 até 3 safras e meia. E o Rio Grande do Sul tem uma dependência extrema da cultura da soja, do verão. Isso é muito ruim para o produtor rural do Rio Grande do Sul, quando ele fica extremamente dependente de uma única receita por ano. Então, a cultura do trigo, entregar rentabilidade, como tem entregue ao longo dos últimos anos, tem sido fundamental para o produtor do sul do Brasil equilibrar suas contas. Nós sempre plantamos trigo, mas nós também vínhamos tendo dificuldade em rentabilizar a cultura. Felizmente, após essa reprecificação global no preço da cultura, o trigo passou a fazer a parte, Marcelo, do nosso escopo de receitas anuais. Hoje, com essas frustrações de verão recorrentes, eu diria que o trigo tem sido fundamental na estabilidade econômica, não só da nossa empresa, mas na estabilidade econômica de grande parte dos produtores do Rio Grande do Sul, que vem acreditando na cultura. Inclusive, a projeção para o ano que vem é o trigo novamente ter área de plantio recorde no sul do Brasil. O produtor do sul do Brasil cada vez mais conta com a receita do trigo como composição da sua receita global anual. Então, eu sou muito otimista quanto à cadeia do trigo, embora a gente saiba que o clima do Rio Grande do Sul, embora muito seco no verão, ele conta com invernos muito chuvosos. Então, eventualmente, a cultura do trigo pode vir a sofrer com problemas climáticos, o que também não é uma novidade. A gente sabe que excesso de chuvas no mês de outubro no Rio Grande do Sul não é nenhuma anomalia climática, é quase que é da nossa natureza. Então, um grande desafio para a cultura de trigo no sul do Brasil, ele passa por um desafio climático também, mas o produtor vem trabalhando isso, vem buscando variedades
que tenham mais defensividade quanto à germinação na espiga, quanto à giberela. Vem utilizando estratégias de colher mais úmido e utilizar a secagem no armazém, não deixar secar campo, ou seja, a cadeia vem aprendendo a trabalhar com a cultura. Eu vejo que tanto na genética quanto a nível de produtor tem havido uma qualificação muito grande na cadeia de produção de trigo brasileira. Eu acho que isso é muito saudável e eu sou muito otimista quanto a trigo nos próximos anos. Ô, Tiago, e os produtores têm recebido prêmios pela qualidade do trigo entregue para o moinho para poder ter uma farinha de melhor padrão? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, Marcelo, um problema de superoferta durante a colheita do trigo. O trigo gaúcho ele entra todo agora entre outubro, novembro e dezembro, e ele é consumido ao longo de 12 meses no Brasil, e muitas vezes ele é consumido no norte do Brasil. Ou seja, acaba que muito trigo produzido no Rio Grande do Sul, ele acaba saindo por exportação. Então, o trigo gaúcho, ele atende moinhos ao longo do ano, mas cerca de 3 milhões de toneladas da safra gaúcha saíram pelos portos, foi virar farinha em outros lugares do mundo. Mas eu tenho visto nos moinhos uma receptividade cada vez melhor pelo trigo gaúcho, principalmente ao longo dos últimos 3 anos, que foram anos de laninha. Anos de laninha pressupõem menos chuvas no inverno. Trigo é uma cultura bíblica, árida, né? É uma cultura que não precisa de muita água. Então, o Rio Grande do Sul, de modo geral, produziu um trigo de qualidade muito boa nos últimos anos, o que, sem dúvida, facilitou a relação do produtor gaúcho com os moinhos. Então, esse ano, por exemplo, o trigo gaúcho é novamente muito bom. Os moinhos têm consumido o nosso trigo sem maiores restrições. Eu tenho visto uma melhoria muito grande nisso. Nós temos cada vez mais trigos branqueadores, trigos melhoradores. No passado, o trigo gaúcho era um trigo brando, que a gente chama, que é um trigo que não é bom para panificação. Ele é um trigo melhor para biscoitos, bolachas e alimentação animal. Então, a cadeia ela foi se qualificando para atender essa demanda do mercado, que é o pão francês, a massa, né? Então, eu acho que está num caminho muito saudável nesse sentido. Eu acho importante a gente se preocupar com essa evolução na qualidade da cadeia. Eu estava em São Paulo esse final de semana e estava andando num supermercado lá de alto padrão e você vê lá, por exemplo, uma massa importada da Itália. Quando você olha uma massa brasileira, a massa italiana custa muitas vezes mais cara do que uma massa brasileira e eles alegam que a massa italiana é por causa da qualidade do trigo e da forma de como produzir aquela massa, que ela passa a ter um sabor e uma qualidade diferenciada. Então, eu acho que é importante que nós, empresários do agro, estejamos sempre ligados nisso, no conceito de agregação de valor, né? De fazer uma coisa diferenciada, porque a gente acaba tendo uma cabeça muito forte de commodity, né? Que tudo é um padrão só, e a gente precisa olhar para outros segmentos aí e tentar tirar os aprendizados, né? Você pega os cafés finos, quanto que ele não vale mais? Um vinho fino, quanto que ele não vale mais? Uma cerveja artesanal feita com capricho, quanto que ela não vale mais do que um commodity padrão, né? Então é importante a gente se preocupar com isso. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a aveia. Tudo que você lê sobre alimentação saudável, a aveia está no meio. A aveia baixa o colesterol, a aveia melhora a flora intestinal, a aveia melhora o funcionamento do intestino e por aí vai. Eu poderia ficar aqui, se não me engano, a aveia melhora a qualidade do sono, porque tem, acho que, triptofano e etc, etc. Por que a aveia não está mais presente na alimentação do brasileiro?
Tiago, o que falta? Porque, Eu acho. É um alimento espetacular. Todos nós, cidadãos, queremos viver mais, né? Todo mundo quer aumentar a sua longevidade. Por que a gente não come mais aveia? Por exemplo, nos Estados Unidos, eu vejo, quando eu vou lá, eu sempre compro uma aveia no supermercado, que é de pôr no micro-ondas. Em poucos segundos lá, ela já fica pronta e você já pode comer a aveia. Não sei, talvez é criar formas mais fáceis de consumir esse cereal tão nobre, de tanto valor nutricional, né? O que falta para a aveia estar no nosso dia a dia? Eu acho, Marcelo, que o que falta para a aveia é a mesma coisa que falta, como tu citaste, para a cadeia como um todo. Quando nós falamos da massa italiana, que custa no supermercado o dobro ou o triplo da brasileira, ou o café, que a Holanda nem produz café e exporta mais café do que o Brasil. Eu acho que o Brasil, de modo geral, ao longo dos anos, nós nos aperfeiçoamos muito em produzir alimentos, mas a gente ainda carece de estratégias de agregação de valor aos alimentos que nós produzimos. E a cadeia de produção da aveia, ela tem essa mesma característica. Ela carece, muitas vezes, de uma mudança cultural do consumidor brasileiro, porque é um alimento extremamente saudável, barato e nutritivo. Eu brinco, como nós produzimos aveia branca, além de sementes de aveia branca, nós também produzimos aveia branca para alimentação humana, que todo lugar, café da manhã de hotel, que tem aquela aveinha branca, eu até tiro foto, às vezes, consumindo e brinco com nossos compradores. Então, vamos comer mais para aumentar o consumo, né? E é realmente um desafio cultural. Eu acho que o Brasil, como um todo, ele precisa se especializar nisso. A cadeia do queijo, por exemplo, aqui na região, nós temos a cooperativa CCGL, é a maior processadora de leite do Rio Grande do Sul e de leite em pó do Brasil, está aqui em Cruz Alta. É um desafio. Por que o queijo brasileiro não vale o que vale um queijo europeu ou americano? Eu acho que é por uma questão que talvez a produção sempre esteve muito mais... nós sempre nos preocupamos muito mais em produzir do que em agregar valor. Até porque sempre teve uma fronteira agrícola abundante no Brasil. Esses países, como não havia mais fronteira agrícola a ser expandida, só havia uma maneira de melhorar a renda, que era o quê? Agregando valor. Eu vejo que o Brasil está cada vez com maiores restrições para expansões de fronteira agrícola. Então, regiões como o Rio Grande do Sul, onde não tem praticamente mais fronteiras agrícolas, são regiões onde os produtores, sem dúvida, precisam pensar em maneiras de agregar valor dentro da propriedade que já existe, sem contar com a expansão de área. E aí, toda vez que nós falamos em agregar valor, entra o quê? Entender o que o consumidor está demandando. Mostrar para o consumidor hábitos mais saudáveis, produtos de melhor qualidade, custo-benefício mais interessante. Então, eu acho que isso é um trabalho da cadeia agrícola do agronegócio brasileiro como um todo. Nós, infelizmente, não somos tão bons em vender quanto somos em produzir. Você tocou num ponto muito importante, é isso mesmo. Agora, se nós reconhecermos isso, 50% do problema já está resolvido, né, Tiago? O duro é quando a gente tem esse problema e não reconhece, né? Então, por exemplo, o europeu, ele sabe, além de agregar valor, ele sabe criar histórias em volta das coisas e dos produtos, né? E o ser humano, ele paga por história, né? Esse queijo aqui foi feito numa noite de lua cheia, numa condição tal, esse leite foi tirado de uma vaquinha da cor vermelha e branca, e esse leite foi armazenado a temperatura tal, aconteceu isso, a fermentação do leite foi feita
de forma natural, artesanal, não sei o quê. Vai criando toda uma história e aí, a hora que vem a conta para você pagar, você acha barata a conta, porque você fala, depois de uma história desse tamanho, né? É saber vender, né? Então, isso nós temos que aprender mais. Agora, eu queria te ouvir um pouquinho, como você está vendo aí no Rio Grande do Sul, essa chegada bastante voraz aí das tecnologias digitais, agricultura digital, inteligência artificial, drone, um punhado de coisa aí ajudando o agricultor a produzir mais e, da mesma forma, gerenciar melhor o seu negócio. Como você tem visto isso? Como você tem sentido a adesão dos agricultores aí no Sul? Eu vejo isso de forma muito positiva, Marcelo. Acho que o produtor brasileiro, de modo geral, ele é um produtor jovem, né? Nós temos uma das idades médias de produtor rural mais baixas do mundo, né? Isso, sem dúvida, é uma vantagem competitiva quando se fala da adoção de tecnologias digitais, porque, de modo geral, hoje ou é um filho que toca a propriedade, ou o pai já tem o filho na faculdade incentivando a adoção. E pelo agronegócio no Brasil ser muito otimista, esse jovem ele quer dar continuidade ao negócio da família. Então essa adoção tecnológica ela fica facilitada por ter na outra ponta um produtor rural receptivo a isso. E aí as tecnologias, Marcelo, elas são as mais variadas possíveis. Todo dia chega alguém aqui na empresa com um aplicativo novo que faz uma medição nova, ou é uma nova imagem de satélite, ou é uma maneira nova de previsão de clima. É impressionante a velocidade com que surgem novas ferramentas ligadas ao digital para auxiliar o produtor rural. Eu vejo isso de maneira muito saudável, muito otimista. Isso melhora a competitividade do setor, isso facilita o dia a dia, isso permite o produtor lidar melhor com desafios como é a gestão da mão de obra dentro da atividade rural. O único porém que eu faço, e faço isso dentro da nossa empresa também, é que nós não podemos esquecer que o básico bem feito é o que move o negócio agrícola. E o básico bem feito, ele não passa pelo digital. O básico bem feito é escolher uma boa semente, plantar num solo descompactado, um solo que esteja quimicamente corrigido, um solo que esteja biologicamente ativo, fazer um plantio bem feito. O básico bem feito segue sendo a locomotiva do agronegócio. Às vezes o que eu receio são de produtores ou empresas que colocam o digital acima disso. Pensam que por terem novas ferramentas, que consegue uma telemetria de um trator ou consegue uma regulagem online de uma colheitadeira, que isso vai substituir aquela cultura histórica do agronegócio. Plantar na hora certa, fazer nascer bem, adequar a melhor variedade àquele ambiente de produção. Então, eu entendo que essas ferramentas elas são muito positivas, mas nós temos que entender isso como ferramentas que vão auxiliar o produtor. Mas nós não podemos esquecer que a ferramenta não substitui o básico. Muitas vezes acaba havendo uma confusão. O produtor acha que fazer agricultura de precisão vai solucionar o problema econômico dele. Não vai. Pode melhorar a competitividade, pode otimizar o uso de fertilizantes, mas segue sendo agricultura. O pé na terra, o fazer bem feito, o capricho, sempre vão ser os pontos fundamentais de uma atividade agrícola de sucesso. Tiago, nós teríamos aqui mais uma infinidade de assuntos para a gente tratar e quando a prosa é boa, o tempo passa muito rápido. Nós já estamos aí com cerca de 1 hora de programa e o nosso compromisso com os internautas aqui é de não ultrapassar muito isso. Então, primeiramente, eu quero agradecer aqui a sua presença, né?
e queria pedir para os internautas que estão gostando da nossa conversa e colocar um like, compartilhar essa entrevista com seus amigos, com seus familiares, para que o nosso programa cumpra o objetivo maior de levar conteúdos ricos para o aperfeiçoamento da gestão do agronegócio. E para fechar, Tiago, eu queria que você compartilhasse conosco um pouquinho do Tiago como ser humano. O que você gosta de se divertir? Nos finais de semana, você tem algum lazer especial, algum hobby, algum esporte que você pratica? Como é que é o Tiago nas horas de lazer? Olha, eu gosto, um hábito que eu tenho gostado muito é de ouvir podcasts, então eu brinco que eu não escuto podcasts enquanto caminho, eu gosto de fazer caminhadas, mas eu basicamente faço as caminhadas para poder escutar os podcasts, é um momento que tu consegue realmente tirar, então tem sido um hábito. Também gosto bastante de ler livros, sempre procuro estar lendo algum livro, e uma coisa que gosto muito de fazer é viajar. Acho que é um investimento a gente compartilhar em família momentos conhecendo outros lugares, então a gente tem o hábito de, sempre que possível, viajar, e agora tenho me desafiado no paddle. Estou tentando me transformar num jogador minimamente aceitável como dupla de paddle, aí não está muito fácil, mas tem sido o meu desafio desse momento aprender aí um novo esporte. Tiago, você falou de podcast, né? Queria até aproveitar aqui a oportunidade do gancho seu aí para dizer que todos os nossos programas estão gravados nos canais do site Notícias Agrícolas, no YouTube da M Prado Governança e também no Spotify, né? Então, quem quiser ouvir todos 100 e tantos programas que nós já tivemos aqui no Líderes do Agro, estão todos no Spotify, ou no YouTube, ou no site Notícias Agrícolas. E uma outra dica aí essa vai para você, eu também curto muito ouvir audiolivros. Às vezes eu estou fazendo minha caminhada na esteira ou minha corrida, ou subindo escadas ali na academia, e eu ponho um audiolivro. E eu estou encantado com vários audiolivros gratuitos que tem no YouTube, do Sidney Sheldon, que é um escritor americano, antigo, já falecido, que escreve livros de suspense, de mistério, e são verdadeiramente apaixonantes, e é gratuito, então é um passatempo bem agradável, que incentiva a gente a fazer exercício e ficar atento lá às histórias bem interessantes do Sidney Sheldon. E para fechar, Tiago, eu queria que você deixasse uma mensagem para os internautas que estão nos assistindo e que irão nos assistir aí. 1 minuto aí para a gente fechar. Então, prazer estar aqui na tarde de hoje, Marcelo. Admiro muito o teu trabalho. Já tive a oportunidade de conhecer mais a fundo. O Prado já esteve conosco aqui na empresa. Então, a minha mensagem para o produtor rural brasileiro é de otimismo. Passamos por um momento muito difícil atualmente, acho que politicamente conturbado, juros extremamente caros nesse momento. Aqui no sul do Brasil, um clima muito ruim, que tem sido muito desafiador, mas eu acho que o produtor rural ele é sempre um sonhador. Eu tenho amigos que não são do agro que perguntam, mas vocês ainda acreditam no agro, ainda acham que vale a pena? E o produtor rural ele é sempre aquela pessoa que é otimista, porque ela joga o trabalho dela na terra e ela depende de fatores que estão além da sua vontade para ter sucesso. Ou seja, é alguém que acredita muito, que trabalha muito e que tem toda a minha admiração. Então, aos produtores rurais do Brasil que estão conosco, parabéns pelo trabalho de vocês. O Brasil só é o que é
graças a um agronegócio que tem sido cada vez mais pujante, mais competitivo, e não vamos deixar nos abater por momentos circunstanciais. Eu acho que tudo na vida passa, mas o nosso trabalho, ele é eterno, ele está sendo eternizado pela história que nós estamos construindo. Eu comecei no agro com 100 milhões de toneladas no ano 2000. Esse ano o Brasil vai passar de 300 milhões de toneladas. Ou seja, o que levamos 2.000 anos para fazer, nos últimos 20 nós triplicamos. Então, eu como produtor, fazer parte da história linda, que é a história do produtor rural, no agronegócio desse país, é um orgulho, é uma honra e é um prazer compartilhar esse momento com vocês. Obrigado, Tiago, fantástico, muito legal, aprendi bastante com você aqui, espero que os nossos internautas também tenham gostado e muito feliz aí de ter batido esse papo bem bacana aí contigo. Queria agradecer aos nossos espectadores que ficaram conosco até agora e desejar a todos um excelente final de semana aí que vem pela frente, com muita saúde, paz, e que essa seca de vocês aí passe o mais breve possível e que ela cause o mínimo de danos possíveis. Então, que venham boas chuvas para trazer otimismo, esperança e alta produção para todos os agricultores do sul do Brasil e, consequentemente, melhores resultados para o agro do nosso país. Um abraço a todos e a gente se vê de novo quinta-feira que vem com mais um programa Líderes do Agro. Abraço e boa noite. Boa noite.